Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja entre nós. É uma alegria muito grande poder, nesta manhã, falar com todos em nome da Messe de Amor, trazendo uma mensagem do Evangelho de Jesus para nossas reflexões. Como toda atividade espírita, e não obstante o fato de esta ser virtual, nós iniciamos com a prece. E para tal, nós convidamos a todos para que baixemos nossos olhos, para que busquemos aquela viagem para dentro de nós mesmos, rogando ao Deus do nosso entendimento, do nosso sentimento, que nos abençoe, trazendo-nos muita paz, muito discernimento, a fim de que possamos compreender a mensagem que nos será trazida doravante. Da mesma forma que nosso amigo Jesus possa nos inspirar os melhores sentimentos e emoções, norteando nossa vida sempre nas diretrizes que ele nos passou, nas anotações feitas nos evangelhos. Que a sua paz, amigo Jesus, esteja entre nós. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, passou pela vida e não viveu. Francisco Otaviano, poeta, anota nesses versos uma grande realidade. Quem de nós nunca sofreu? E é um fato que o sofrimento faz parte da nossa vida. Desde o momento em que nós vemos a luz pela primeira vez, através do nascimento, nós começamos o processo de avanço rumo à nossa própria morte. Então, e não obstante o fato de sofrermos todos, é importante considerar que o sofrimento aqui na Terra tem um objetivo. E, com base nisso, o próprio Cristo nos traz uma mensagem de consolo, de esclarecimento, quando ele nos afirma, nas anotações dos evangelistas, que são bem-aventurados, que são felizes aqueles que sofrem, porque serão todos eles consolados. Mas podemos, com base nessa frase, afirmar que é fácil falar. Mas só aquele que vive realmente o sofrimento, a dor, a dificuldade, é que pode, de forma definitiva, avaliar o quanto dói passar por esses momentos de dificuldade. E quando nós observamos a quantidade de pessoas que estão passando por estas dores nos dias de hoje, esta promessa de Jesus parece um tanto quanto distante e até um pouco ilógica, porque nós imaginamos sofrer para ser feliz? Alguns até afirmam que é para se ter mérito. Nós sofremos para alcançarmos a felicidade e esse processo é um processo de mérito. Mas é importante nós observarmos que toda a dor que nós passamos há de se ter como base, como fundamento, um processo de justiça. Mas se nós observarmos que alguns sofrem mais do que outros, alguns nascem na riqueza, outros na pobreza, alguns gozam durante toda a vida de uma saúde plena e outros de nós passamos toda a existência deixando uma doença para trás para adquirirmos outra ali adiante. Alguns nascem no vício, em lugares que impelem as pessoas na busca da criminalidade, e outros nascem em berços que desde cedo são encaminhados para uma educação reta, equilibrada, dentro dos padrões da moralidade e da ética. Porque algumas pessoas nascem na miséria e são boas, enquanto outras são más, desequilibradas e nascem na opulência. Então, essa promessa de Jesus, que a priori era um consolo, parece muito pouco prática. E até quando nós assim observamos, parece que os fatos desmerecem a própria justiça divina.
Mas se Deus é perfeito, nós não podemos admitir falhas. Ele é infinitamente bom e justo. Então, se ele é infinitamente bom e justo, por conseguinte, as nossas dores, as nossas dificuldades hão de ter uma causa justa. E quando nós observamos todo o sofrimento que nós passamos aqui na Terra, a codificação kardeciana vai nos esclarecer que as vicissitudes pelas quais nós temos que passar são de duas espécies: aquelas que nascem na vida presente ou aquelas que nascem em outras vidas. E é interessante nós observarmos que a maior parte das dores que nós passamos aqui na Terra tem causa específica nesta própria existência. Porque quando nos tornamos espíritas, é muito comum nós jogarmos a culpa ou nos espíritos ou em encarnações passadas, explicando tudo pela teoria da reencarnação, esquecendo de que muitas coisas acontecem exatamente pela imprevidência nossa nessa mesma vida. Morreu de acidente, por exemplo. Nós pensamos, puxa vida, resgatou um débito pretérito, mas a pessoa estava a 160 quilômetros por hora. Ou perdeu a mão em uma máquina, em um acidente de trabalho, se machucou. Na vida passada deve ter feito o mesmo com muitas pessoas. Mas a pessoa não estava nesta vida utilizando corretamente os equipamentos de proteção individual. Ou desencarnou vitimado por um tumor que lhe ceifou a vida de uma hora para outra. Provavelmente na vida passada foi um crápula, mas nesta vida cultivava o ódio, a mágoa, ou fumava inveteradamente. Ficou na pobreza. Na vida passada foi um mau rico. Mas nós esquecemos que nesta vida, esta criatura pode ter sido um esbanjador, não tendo limite para seus desejos. Então, ao invés de transferirmos a culpa, né, a etiologia das nossas dores para as vidas pretéritas, o primeiro exercício que nós temos que fazer é observar se as suas causas não estão nas imprudências desta vida atual. Alguém, por exemplo, perde o emprego e imaginamos que a causa esteja em outra vida. Mas muitas vezes nós somos impacientes, intolerantes, não sabemos manter a calma, não sabemos acatar ordens. Então, a culpa está nesta mesma vida. Ou os pais são vitimados pela ingratidão dos filhos e transfere-se a culpa para a existência pretérita. Mas muitas vezes nós pais não sabemos colocar limites em nossos filhos. Então não é de se admirar que nós vamos colher, por conseguinte, a ingratidão. Então, assim, quando nós sofremos, nós temos que interrogar a nossa consciência, imaginando o que nós podemos ter feito de errado nesta vida. Porque a maior parte das vezes, se nós não tivéssemos feito alguma coisa, ou se tivéssemos feito alguma coisa, provavelmente nós não estaríamos passando por dificuldades e por dores. Quem culpar nesses casos, senão a nós mesmos? Sendo assim, não é justo culparmos os outros, culparmos Deus, culparmos o destino, culparmos a vida passada, porque é importante considerar que muitas vezes nós estamos colhendo o que plantamos nessa mesma existência. Com base nisso, muitas pessoas, muitos de nós, podemos afirmar que é tarde demais para mudar. E se eu pudesse recomeçar, quem sabe? Mas Deus, como nós falamos há pouco, que é soberanamente bom e justo, sempre nos dá outra oportunidade. Se não nesta vida, em vidas futuras, quando nós poderemos, de alguma forma, nos reequilibrar perante a nossa própria consciência. Com base nisso, se as leis humanas muitas vezes não conseguem atingir algumas das nossas faltas, a lei divina sempre estará nos colocando de novo nos trilhos do bem. Porque Deus quer o progresso de todos. Deus quer a felicidade de todos. Não nos deixa desviados do caminho nunca.
Não existe, portanto, nenhuma falta sem consequência, por menor que seja. Nós sempre somos punidos naquilo que nós erramos. Nessa questão do sofrimento, meus amigos, minhas amigas, é importante também considerar que muitas vezes nós nos fazemos de coitados. Somos aqueles que mais sofremos, nos olhamos no espelho e dizemos: ah, como eu sofro, ah, coitadinho de mim, sou tão infeliz. Quando, na verdade, nós deveríamos falar ou pensar que existem pessoas, milhões, bilhões no mundo, que talvez sofram mais do que nós. E nem por isso estão se lamentando, nem por isso estão de cara fechada. Então, nesses momentos em que nós nos colocamos frente a frente conosco mesmo, seja no espelho ou na nossa própria consciência, através do pensamento, nós possamos manter a alegria de viver, o sorriso, o bom ânimo, enfrentando as dificuldades que nos surgem no dia a dia com mais facilidade. Porque se a vida já não é fácil, se a vida já se nos apresenta com dificuldades enormes, elas serão aumentadas, multiplicadas na exata proporção do nosso mau humor, da nossa antipatia, do nosso pessimismo, do nosso desânimo. Então nós temos que buscar de toda forma vencer estas pequenas provações que a vida nos apresenta com calma, sem desespero, observando que em tudo que nos acontece há de se ter uma causa, há de se ter um motivo para que nós estejamos passando por aquilo. Então, ninguém passa aqui na vida sem sofrer, isso é óbvio. Mas nós precisamos começar a compreender que este plano que nós vivemos é um plano de provas, é um plano de expiações, e que nós temos que aproveitar estas oportunidades que a vida nos apresenta através da dor, para que nós possamos exercitar a harmonia, a paciência, a perseverança, a tolerância. Afinal de contas, nós recebemos da espiritualidade sempre estas oportunidades de crescimento. Nós recebemos da espiritualidade estas oportunidades de reajustamento. Quantas vezes estamos colocados junto de famílias problemáticas, de famílias que talvez não nos aceitem, exatamente para que nós desenvolvamos o sentimento de tolerância, de harmonia, de amor ao próximo. Quantas vezes as situações se nos apresentam desesperadoras para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa perseverança, a nossa condição de compreender os desígnios divinos. Muitas vezes, nós somos colocados em dificuldades exatamente para que o nosso aprendizado se faça de maneira mais efetiva. E é assim durante toda a nossa vida. Nós estamos aqui na Terra como em uma escola, onde as lições se nos apresentam de maneira que nós possamos cada vez mais crescer, buscar o autoconhecimento, nos aprimorarmos. Numa escola normal da vida terrena, nós temos que passar por provas para averiguarmos se realmente as lições que nos foram apresentadas foram assimiladas, foram aprendidas. E quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós estamos em processo de aprendizado. Nós estamos constantemente buscando novos valores, novos conhecimentos e nos predispomos, na maioria das vezes, a esta mudança. Mas esta mudança pode ser apenas superficial. É quando nós, através do processo da reencarnação, escolhemos retornar à Terra, traçando as linhas gerais da nossa vida para que
de alguma forma nós possamos experimentar as disposições que nós tomamos no mundo espiritual, colocar à prova aquilo que aprendemos. Será que efetivamente já estamos preparados para a humildade? Então nós aceitamos uma prova que nos testará se o nosso orgulho realmente já foi vencido. Será que já sabemos lidar com a falta de recursos materiais? Então somos recambiados a uma existência onde a fortuna não se fará presente e nós teremos que todos os dias lutar para a conquista do alimento, para a conquista do pão de cada dia. Outras vezes, nós nos predispomos no mundo dos espíritos a domar o sentimento da ambição, da usura. Então, nós somos colocados em situação de reencarnar dentro dos processos de riqueza, de abundância de bens materiais, para ver se realmente nós aprendemos a partilhar, a ajudar o próximo, a desapegarmos-nos dos valores monetários e materiais. Então, a nossa experiência carnal reflete exatamente aquilo que nós precisamos para que coloque-se em prova as disposições que nós tomamos na vida espiritual. E é desta forma que, gradativamente, nós vamos evoluindo, buscando cada vez mais o nosso crescimento espiritual rumo à felicidade. Porque a salvação, que muitas vezes nós ouvimos, para nós espíritas, é a conquista desta felicidade. É a conquista destes valores morais, destas virtudes que acabam encontrando em nosso coração uma morada, uma casa sediada na rocha, a fim de mantê-las vivas e firmes durante todos os momentos da nossa existência. Porque, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é exatamente nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores, que nós vamos comprovar que a lição realmente faz parte de nós mesmos. É nos momentos de maior prova que nós vamos ter a certeza de que os valores do Evangelho de Jesus definitivamente fazem parte de nós mesmos. Porque muitas vezes é interessante notar que nós nos dizemos espíritas, nós nos dizemos cristãos, mas quando a dor surge, quando a dificuldade se nos apresenta, quando os caminhos se tornam tortuosos, nós esquecemos de que Deus existe. Nós perdemos a nossa fé, nos desesperamos. De alguma forma, nos afastamos das coisas da religiosidade, das coisas espirituais e ficamos perdidos, desequilibrados, sem saber que caminho tomar. E é exatamente nestes momentos que nós devemos buscar este contato mais intenso com a divindade. É claro que não só nesses momentos, mas principalmente nesses momentos. Porque se já é difícil passarmos por momentos de dor, por momentos de aflição, com Deus próximo a nós, é muito mais difícil, é muito mais complicado e as chances de sucesso serão reduzidas se nós nos afastarmos da busca pelas coisas espirituais nesses momentos de provação que mais cedo ou mais tarde se apresentarão em nossa vida. Com base no que nós falamos, podemos até nos indagar: será que o espírita não é partidário, não gosta de sofrer? Não faz uma apologia ao sofrimento? Na verdade, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, compreendendo que, como falamos antes, tudo há de ter uma causa, ou seja, nesta vida, e aquelas que nós não encontramos nesta vida em vidas pretéritas, nós começamos a
entender a dor e o sofrimento por outro prisma. E não gostamos de sofrer, mas nós sabemos sofrer. Ou seja, sabemos extrair daqueles momentos de dificuldade a lição que nos fará mais fortes. É exatamente nos momentos de crise que nós nos fortalecemos. É nos momentos de dor, como nós vivemos hoje com a pandemia do Covid-19, que nós desenvolvemos sentimentos mais nobres quando bem aproveitamos essas situações de dificuldade. É o que nós chamamos de resignação ativa. Nós tentamos de todas as formas mudar aquele estado de coisas. Seja procurando um médico, seja procurando a orientação de alguém que possa nos dar um alento, seja procurando a ajuda de amigos, de parentes, seja se fortalecendo na fé, na espiritualidade. Mas entendemos também que o sofrimento é passageiro, que aquele momento de dor, de dificuldade, vai passar. Porque o nosso estágio aqui na Terra, o tempo que nós ficaremos aqui na Terra, por mais longo que seja, talvez 50, 60, 100 anos, é um tempo tão pequeno diante da eternidade que nós compreendemos que, por mais atrozes se façam as dores e as dificuldades, nós temos uma promessa que nos foi feita pelo governador espiritual do nosso planeta, quando, por acréscimo da misericórdia de Deus, encarna aqui na Terra e nos diz: bem-aventurados somos nós todos que passamos por aflições, que sofremos, que temos dificuldades, porque mais um pouco, ali na frente, todos nós seremos consolados. Todos nós receberemos esta recompensa por termos, de alguma forma, suportado as dores com resignação, compreendendo que aqueles momentos são passageiros, não nos desesperando, não nos colocando contra Deus, sabendo que há um motivo para tudo aquilo que nós estamos passando. E compreendendo que esta promessa de Jesus é uma promessa concreta. Se nós estamos doentes, se nós fomos de alguma forma abandonados, se uma amizade muito sincera nos traiu, se um ente nosso acabou partindo antes de nós para a pátria espiritual, nós temos certeza que tudo isso é passageiro. E isto abalizado nos fatos, porque para nós espíritas, o que embasa a nossa fé são os fatos. Então, nós não mais acreditamos que somos imortais. Através dos fenômenos mediúnicos, nós temos certeza de que somos imortais. Nós não mais acreditamos na palingenesia, na reencarnação. Através do estudo dos fatos, das questões da lembrança de outras vidas, das crianças prodígio e de tantos outros fatos que comprovam a reencarnação, nós temos certeza que estagiamos e estagiaremos diversas vezes aqui na Terra. E assim, esta promessa concreta vem nos trazer um consolo e um esclarecimento que nos protege do desespero, mantendo em nosso coração viva e forte a esperança, sabendo de que Deus é bom, de que nada acontece sem essa permissão divina e que se Deus, como falamos, é bom, por conseguinte, tudo o que nos ocorre é visando o nosso bem, é visando a nossa felicidade futura. A doutrina espírita diz-nos que desde o átomo até o arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Então, a vida de hoje, as passagens odiernas, as dificuldades e as alegrias que marcam cada momento da nossa vida aqui na Terra, têm nos
resquícios do passado ou de um passado mais recente da própria vida, a sua formação, o seu desenvolvimento. E quando nós começamos a meditar sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação, compreendendo que todo efeito há de ter tido uma causa pretérita, nós começamos a nos preparar para as nossas vidas futuras. Se nós queremos realmente encontrar a felicidade, mistério é que busquemos desde já o nosso melhoramento moral, desenvolvendo esforços, como diz Kardec, para domar as nossas más inclinações. Não seremos perfeitos, por óbvio, mas estaremos nos esforçando cada vez mais para oferecer àqueles que convivem conosco uma vida mais tranquila, onde nós pautaremos as nossas decisões, as nossas emoções, dentro daquilo que Jesus nos propõe, que é o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, assim, nós desenvolvemos desde já este novo caminho, buscando, é claro, o nosso reequilíbrio para que num futuro nós possamos realmente gozar de toda a felicidade que está reservada, encontrando essa promessa de Jesus que lá na frente nós seremos todos consolados. Meus amigos, quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida e não viveu. Permita-nos, Jesus, passar por esta vida, com dificuldades, com dores, mas também com alegrias, mantendo o sorriso em nosso rosto, esta felicidade de estar vivo e de fazer parte da criação divina, compreendendo que todos nós somos filhos de Deus e, por conseguinte, herdeiros do universo. Nós agradecemos de coração a todos vocês que nos acompanharam neste momento em que tentamos de alguma forma trazer algumas reflexões sobre os acontecimentos mais tristes da nossa existência. Nós rogamos que Jesus nos abençoe a todos e continue também nos inspirando cada vez mais a trilharmos no caminho do bem. Que Jesus nos abençoe.